Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou como um espaço de conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o nosso tema de hoje é telemedicina, democratização da saúde com tecnologia. E hoje estamos recebendo aqui o Guilherme Weigert, que é CEO da Conexa Saúde. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Tudo bem, Denise? Prazer. Bem, obrigado. E a Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey, baseada no escritório em São Paulo, líder da prática B2C de saúde para a América Latina. Bom dia, Tracy. Bom dia. E lembrando que você de casa pode mandar a sua pergunta a qualquer momento, clicando no botão que fica acima do vídeo. Por favor, participem. A participação de vocês é fundamental aqui para o nosso McKinsey Talks. Vamos começar? Tracy, você podia falar um pouquinho para a gente sobre o contexto da saúde digital, por favor? Claro, Denise. Bom dia a todos. Então, para dar um pouquinho de contexto para a nossa conversa de hoje, a gente queria só mostrar alguns fatos. E realmente, como todos sabem, esse momento de pandemia tem criado novos hábitos e atitudes à saúde entre os brasileiros. Então, a gente vê que 65% da população é mais preocupados com saúde. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma população que antigamente não se preocupava muito com a questão de prevenção, A gente, obviamente, chega lá para se tratar na hora H, mas prevenção não fazia muito parte de nosso vocabulário, A gente vê que, quando a gente pergunta para o paciente e para o cidadão, se está usando telemedicina, 65%, estão dizendo, 2/3 da população está dizendo que sim, tem usado telemedicina ao longo desse período. E quando a gente olha para a questão de consultas, usuários de telemedicina, a gente vê aumento de 5 vezes. Então, realmente, a gente vê mudanças muito grandes impulsionadas por esse momento. E telemedicina se insere dentro de um ecossistema de saúde. Em saúde, como nem em outras indústrias, a questão de digital tem permitido a gente mudar a forma de operar. E, portanto, a gente está vendo pela primeira vez, não só no Brasil, mas lá fora também, a emergência de ecossistemas no qual o paciente, o cidadão, se encontra no meio do sistema. A gente tem dados que estão colecionados e fornecidos através de vários serviços de saúde, de prevenção, E tudo isso está sendo usado para melhorar o tratamento do paciente, E, obviamente, isso requer integração de vários players dentro do ecossistema. E telemedicina é uma parte fundamental desse ecossistema. Então, Guilherme, nosso prazer ter você com a gente hoje. E eu queria começar perguntando para você qual que é o papel de telemedicina em criar acesso mais democrático para a população e qualidade de atendimento para o paciente. Bom, obrigado, prazer estar aqui. Acho que o primeiro ponto que é super interessante para democratizar é o pilar da digitalização. Então, a telemedicina promove essa digitalização da saúde. E por que isso é importante? Primeiro, medir indicadores, A gente saber de fato se a qualidade, se o acesso, a demanda, a gente mapear esses indicadores. E o segundo ponto que a digitalização é importante, que é o acesso à informação. Então, hoje, o paciente, no modo como a gente vê, ele fica um pouco perdido nesse ecossistema. Ele vai para o hospital, é uma informação, acesso à informação no hospital. Ele vai para uma clínica, é outra. Isso não está conectado ainda. Então, quando você digitaliza, você permite essa conexão. E o segundo passo é a conexão, de fato, que de fato é o acesso, que você permite que bons médicos, bons profissionais de saúde se conectem com o paciente. Então, imagina que você está no interior de São Paulo, você não vai ter um geneticista no interior de São Paulo, mas você vai ter na capital, e essa capital pode prover geneticistas para o Brasil inteiro. Então, quando você promove boas conexões entre profissionais de saúde de alta qualidade com pacientes que demandam, é aí que a gente consegue democratizar de fato a saúde. Bacana. Eu mostrei uns números aqui mostrando essa explosão de demanda. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês na Conexa, como que tem sido a demanda e o que os pacientes estão falando do serviço que vocês estão oferecendo, e da telemedicina. Bom, nessa pandemia crescemos muito, Então, hoje a gente já faz, só em 2020, a gente já fez mais de 1 milhão de consultas, de teleconsultas. Então, uma demanda muito grande.
E é interessante, acho que tem 2 pontos. Primeiro é a experiência do paciente. A experiência do paciente tem sido muito boa, porque a gente ouve qualitativamente, quantitativamente, é interessante que o paciente sente que que o médico está dentro da casa dele, né? E para o médico é importante ele entrar e entender um pouco o contexto. Na medicina não é só X% que tomar esse remédio melhora, né? É o contexto social, é o contexto da doença. Então a experiência tem sido muito boa. E até assim, as pessoas que utilizam, elas recorrem muito. Isso que é interessante. Então hoje a gente tem pelo menos 30% ao mês de recorrência da utilização, o que é fantástico, né? Você vai pensar assim, a medicina ela é de qualidade quando você tem recorrência e você acompanha a jornada desse paciente. Então os indicadores são perfeitos para a gente. É muito interessante, né? O sistema de saúde aqui no Brasil e em outros lugares também, mas especialmente aqui no Brasil, tem uma característica peculiar, né? Que o paciente que está, né, usando o serviço, tipicamente não é quem paga, né? E aí, né, na sua medição e os indicadores que vocês têm, né, queria, né, ouvir de vocês sobre o empregador, sobre o plano, e também eu sei que vocês têm algum, né, serviço que é B2C, mas ouvir um pouquinho de como que todos os atores no sistema estão percebendo o serviço. Muito legal. A telemedicina, assim, é uma disrupção, né? Então, toda disrupção demora até ela acontecer. Então, precisa de alguns gatilhos, como foi a pandemia. Mas como é que era o sistema antes? Você pensava assim, pô, como é que o hospital ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro, normalmente, fazendo a internação, alta complexidade, procedimentos, cirurgias. Então, imagina o seguinte, quando você tem a pandemia, o que acontece? O centro cirúrgico fecha. A internação diminui. Então, o hospital, como um grande player desse mercado, começou, como é que eu digitalizo e como é que eu vou na casa do paciente para prestar serviço? Então, promoveu a digitalização e a telemedicina nos hospitais. O plano de saúde, as operadoras de saúde pensaram da seguinte forma, como é que eu dou acesso ao meu beneficiário que está com dificuldade, está em casa, precisando de um atendimento. Então, colocou a telemedicina. E não só isso, como é que eu ofereço para o médico e para o profissional de saúde que é credenciado ao meu plano, serviço. Se for para pensar, 70% da renda desses profissionais caíram, né? Porque os consultórios fecharam, as clínicas fecharam. Então, promoveu a telemedicina. O paciente, em casa, sem poder ir no pronto-socorro, precisava de acesso à telemedicina. Então, a telemedicina ela moveu paciente, médico, plano de saúde e prestadores de serviço em geral, como hospitais. Interessante, né? Essa né, resposta já levanta um pouquinho também a questão de competição, né? E a gente vê no Brasil, mas também lá fora também, né? Concorrentes e muitos atores diferentes tentando, né, jogar nesse espaço de telemedicina. Conta um pouquinho para, né, a gente sobre o que você acha que vai ser os fatores que permitem, né, alguém ganhar nesse espaço. Essa é uma pergunta super interessante, difícil de responder, mas hoje a gente tem um mercado, obviamente, com ascensão da telemedicina. Muitos players vêm para esse mercado tentar dominar. A gente já faz isso há 3 anos, então acho que o primeiro ponto é quem ganha escala, quem ganha tração. O primeiro a ganhar tração, ele tem uma vantagem competitiva muito grande, porque como a telemedicina é muito novo, você precisa experimentar, você precisa aperfeiçoar o seu produto, a tecnologia, a operação, entender um pouco dessa jornada do paciente. Porque, no final, a telemedicina ela pode ser tão grande que, você pensar, ela pode estar na atenção primária, ela pode estar na atenção secundária, ela pode fazer o follow-up dos pacientes de complexidade, crônicos, diabéticos, né? Então, você conseguir prover essa inteligência de saúde dentro da telemedicina, você com certeza você vai ter um diferencial competitivo. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia por si só, ela vai virar commodity em algum momento. Agora, você conseguir aplicar ela para realmente gerar qualidade e acesso, aí que eu acho que é o grande diferencial. Interessante. Conta um pouquinho, né? Eu sei que vocês, né, têm a parte B2B, você tem a parte B2C, governo, não sei. Conta um pouquinho para, né, a gente como que cada um desses serviços está funcionando. Perfeito. A gente tem uma vertical que é B2B, que em geral a gente oferece o serviço de saúde para empresas, planos de saúde, para a gente realmente dar
acesso à saúde a beneficiar o colaborador de uma empresa, por exemplo. Então, acesso à atenção primária por telemedicina, secundária, e a gente tem uma vertical de tecnologia que a gente aplica o software, né? A gente disponibiliza um SaaS para os hospitais, para as operadoras também utilizarem, provendo a conexão entre os seus pacientes e os profissionais de saúde próprios. Essa é a nossa vertical B2B. A nossa vertical B2C a gente inaugurou recentemente, e aí é uma vertical que a gente oferece saúde para quem não tem plano de saúde. Então, pegando realmente o mercado B2C. E por que a gente fez esse movimento, né? Se você pensar nos Estados Unidos, como é que é o mercado nos Estados Unidos? Ele é muito B2B, mais 70% das pessoas têm alguma cobertura de saúde. Então, o fit é muito mais para B2B. Como é que é na China? Quase 100% B2C, né? Então, é direto para o consumidor. Como é que é no Brasil, né? O Brasil vai se comportar? A gente entende que ele vai ter um mix interessante, porque 25% da população, um pouco menos, tem plano de saúde, 75% não tem plano de saúde. Então, se você for olhar, hoje, mais de 60 milhões de brasileiros consomem serviços privados, mas não têm plano de saúde. E 47 milhões têm plano de saúde. Então, e o restante só usa o SUS. Então, a gente entende que esse mercado, a gente vai conseguir ajudar mais o SUS, porque acesso por telemedicina e custo mais acessível, a gente vai mudar um pouco esse mercado, como ele se comporta. Muito interessante, né? Você falou dos Estados Unidos, falou da China, né? Né, eu falei um pouquinho sobre ecossistemas, né? Então, eu acho super interessante a gente ouvir um pouquinho de como a telemedicina se insere nesse ecossistema, né, no Brasil, mas também, né, eu sei que nossa audiência tem muito interesse né, nos ecossistemas da China e dos Estados Unidos também. Então, vamos fazer um passeio pelo mundo e ecossistemas. Perfeito. Assim, em relação ao ecossistema no Brasil, o que a gente entende? A telemedicina ela vai permear cada etapa da jornada do paciente. Então, hoje, por exemplo, um paciente ele está com uma dor de cabeça. O que ele faz? Parte vai no Google, dor de cabeça, e aí a gente tem aquele problema, né, que é dor de cabeça, pensa logo em tumor, né? Tem lá um artigo, o último artigo está escrito tumor. Então, a pessoa já vai para o hospital porque acha que tem um câncer no cérebro. Então assim, ela pode ir no Google, ela pode pedir uma referência, e a gente entende que a telemedicina ela pode entrar aqui, para orientar e direcionar o paciente. Acesso à orientação é fundamental. E só o médico com capacidade de capturar essas informações e direcionar ele de uma forma personalizada. Então, a gente entende que vai ter um grande papel de direcionador, de triagem. Exato, a triagem. Porque se você pensar, aquele paciente que está com dor de cabeça há 2 meses, ele precisa de pronto-socorro? Não precisa, assim. Muito provavelmente é uma cefaleia tensional, é algo mais já crônico, ele poderia ir numa consulta, fazer uma avaliação. Então, às vezes, ele erra o caminho dele. E errando esse caminho, o que ele traz? Custo alto, ineficiência, então baixíssima resolutividade, e ele fica perdido. É ruim a experiência. Quem gosta, assim, você pergunta assim, pô, você gosta de ir para o pronto-socorro? Quem falar que sim, pô, foi ótimo, é porque teve uma experiência pior, né? Então, assim, se você pensar, ninguém fala assim, pô, foi maravilhoso, fiquei lá 3 horas, tomei um café, delícia. Ninguém gosta. Então, quando você tem o paciente em casa, com uma dor de cabeça, qualquer sintoma, e que ele precisa clicar num botão no celular e tem um médico de qualidade atendendo ele, é disruptivo. Então, isso vai fazer com que a gente consiga ter um aumento desse engajamento do paciente com saúde. Legal. E conta pra gente um pouquinho, né, isso é o Brasil, né, e a gente, né, é interessante, né, porque como se falou, se tem um grupo no meio que não tem plano, que em princípio tem acesso a SUS, mas que prefere, né, gastar um pouquinho para ter um serviço um pouquinho melhor, né. Como está na China? Bom, na China é super interessante porque o ecossistema ele é todo conectado. É um exemplo muito legal. A gente tem várias empresas que têm mais de 200 milhões de pessoas utilizando e ele conecta toda a jornada. Então, ele conecta o paciente, ele faz um atendimento por telemedicina. Ele tem cabines que ele já sai da avaliação com o remédio, pegando o remédio na hora. Ele tem os devices conectados, então ele consegue medir temperatura, frequência cardíaca, tudo integrado. Então, ele praticamente digitaliza todos os aspectos. Porque medicina é captura de informação e devolver a informação, né? É basicamente isso. 90% a gente resolve com isso.
Então, a China, você tem ele todo conectado. Então, o paciente, quando ele faz um primeiro atendimento, ele já sabe que ele tem que ir para o hospital X ou Y. Ele consegue ser direcionado tudo automatizado. Um grande exemplo é a gente ter visto na China a velocidade com que eles conteram a pandemia, porque tudo traqueado, tudo digital. Então, na China, é um grande exemplo para a gente e a gente deveria olhar mais com carinho e copiar algumas coisas que eles estão fazendo. Uhum. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos, aí já tem um outro aspecto, né? Você também tem já uma saúde mais conectada, você vai numa farmácia, por exemplo, você consegue fazer telemedicina para ver se o paciente precisa de fato daquela medicação. Ele já conecta com alguma dificuldade, mas sim, com alguns sistemas de hospitais, mas ainda não tem os sistemas dos hospitais não são tão digitais assim e conectados, mas o custo lá é muito alto, né? É muito ineficiente. Então, o volume de desperdício que tem em saúde nos Estados Unidos é muito grande. Então, ela está ajudando bastante a reduzir esse custo e direcionar melhor o paciente. Mas, assim, em termos de conectividade, tecnologia, eu diria que a China está mais avançada. Conta para a gente um pouquinho, né, porque na China, como se falou, né, o ecossistema está fechado, eu consigo identificar o paciente e, portanto, linkear todos os dados, né, e isso, obviamente, tem todas as questões de privacidade, dados e tudo isso, né. Mas se a gente pensa aqui no Brasil, no qual, né, nossa necessidade é grande, a gente tem uma grande parte da população que não tem acesso de qualidade, né, o que teria que mudar na regulamentação se a gente queria chegar num estado da China no qual pode pegar remédio da maquininha, eu sei para qual hospital ou qual unidade eu deveria ir, porque eu sei onde vai ter capacidade, né, todo esse ecossistema que você descreveu. Então, acho que o primeiro ponto é conceitual. Todas as regulamentações deveriam olhar para o paciente, em primeiro lugar. Foco centrado no paciente. Então, a tomada de decisão deveria assim, para o paciente, isso vai oferecer uma melhor qualidade e um maior acesso? Se sim, eu acho que deveria ser implementado. E não em diferentes stakeholders desse ecossistema que têm interesses diferentes, né? Então, primeiro, assim, para a gente ver um estado da arte da telemedicina, eu esperaria ver, primeiro, que a regulamentação da medicina da telemedicina fosse mais favorável para o paciente. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é que a gente conseguisse também fazer a regulamentação de acesso aonde esse paciente pode receber atendimento, eventualmente numa farmácia, eventualmente num próprio laboratório, que ficasse mais conectado, sem conflitos de interesse, é claro. Então, o primeiro passo é a centralização no paciente, todas as decisões. Legal. Quando você pensa na Conexa, né, daqui a 5 anos, que eu sei que é muito tempo na vida de um startup, mas imaginando, né, ou daqui a 5 anos, vocês estão, né, ainda focados no telemedicina ou vocês expandem para pegar outras partes desse ecossistema? Perfeito. O que a gente quer fazer, como é que eu vejo a Conexa? A Conexa tem um papel de democratizar a saúde, esse é o nosso propósito. Então, todas as tecnologias que a gente conseguir implementar para atingir esse objetivo, a gente vai fazer. Então, seja novos dispositivos sendo conectados na nossa plataforma, cada vez mais médicos utilizando a ferramenta para prover serviços. Então, a gente imagina que no futuro, a gente fala telemedicina, a gente imagina só teleconsulta, né? Mas existe a saúde digital, né? A gente conseguir cuidar da saúde digital do paciente através de conexões. Então, basicamente, é isso que a gente quer fazer. Então, a gente vai ter lá inteligência artificial sendo aplicada para o paciente, a gente vai ter lá o blockchain, diversas tecnologias que já estão disponíveis amplamente no mercado, a gente vai trazer para cuidar desse paciente. Muito bacana. Eu queria mudar agora um pouquinho, né, e falar um pouquinho de você, né, porque, né, Guilherme, você é um médico, né, que virou CEO, que não é uma trajetória tão típica na indústria, né? Então, conta pra gente um pouquinho a sua jornada e, né, como se, né, chegou neste papel. Tá. Bom, eu me formei na UFRJ, no Rio de Janeiro, e desde a minha formação eu sempre quis empreender. Eu não sabia nem o que era empreender, na verdade, eu não queria startup, mas a gente tinha essa vontade de fazer coisas diferentes.
Então, eu comecei uma jornada híbrida, né, focando muito na minha formação como médico. Fiz residência de clínica médica na UERJ, no Rio. Fiz cardiologia no Instituto do Coração, no Rio de Janeiro também, e mestrado também. Fui fazendo, mas ao longo desse tempo foi onde eu descobri o empreendedorismo que me fascina, que é o impacto que você pode gerar na vida das pessoas. E aí eu comecei primeiro eu fundei uma startup chamada Jaleco, né, que é uma startup de ensino médico, então que a gente provê um reforço universitário para os futuros médicos. Então isso gerava um impacto muito grande. Eu junto com outro sócio, que é o Lucas, que é médico também. E aí, percorrendo, eu fui cada vez mais entendendo que eu queria fazer mais o empreendedorismo, o impacto, do que a assistência direta. Não que eu não gosto, eu adoro paciente, eu gosto de gente. E aí, em 2016, eu me encontrei, né, com os meus sócios atuais na Conexa, que o Fernando, que é um dos fundadores, e Romeu Domingues, e eles me mostraram um pouco desse mundo de ineficiência da saúde, como a gente poderia contribuir. Então eu fiquei fascinado, falei, pô, é exatamente isso que eu gostaria de trabalhar, de realmente conseguir fazer um case que a gente consiga trazer saúde para as pessoas de baixo custo, né, com muita eficiência e resolutividade, e através de tecnologia. Porque eu brinco um pouco assim, a minha mãe ela é de tecnologia e meu pai é médico. Eu fiquei na dúvida na época o que eu ia fazer. Então, foi a forma que eu consegui mesclar um pouco. Eu faço tecnologia... Tudo para satisfazer os pais. Exato, sempre, sempre. Mas eu sempre gostei muito dos dois. Então, tecnologia para mim é o que mais me fascina. E com saúde é o mercado, é o que eu gosto de aplicar. Funcionou muito bem. E a gente começou a Conexa nesse aspecto. Como é que a gente traz tecnologia para acolher o paciente e transformar a vida dele? E aí, de 2017, quando a gente começou para cá, mudou muito, né? Então, agora a gente realmente é totalmente focado em telemedicina e com diferentes produtos, verticais de negócio. Conta um pouquinho, né, sobre os desafios, né? Porque diante de um cenário de crescimento explosivo, inesperado, no momento de tempo, né? Conta um pouquinho, né, sobre os desafios e né, como vocês têm superado. Não, perfeito. O primeiro ponto que a gente vê, assim, antes dessa explosão, é preparação, né? Então, assim, em 2018, pouco se falava em telemedicina, a gente conhecia a telemedicina na China, conhecia lá fora, então a gente olhava muito para o benchmark, então a gente sempre quis garantir escala, porque o nosso negócio é de escala, né? Não tem jeito. Então, a gente se preparou muito na tecnologia, nos processos, no time médico, para conseguir crescer. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não esperava uma pandemia, ninguém esperava. E quando veio a pandemia, o volume de solicitações, clientes pedindo para a gente foi muito grande. Então, já teve um desafio muito grande de estruturar um time para acolher essa demanda. Então, suporte técnico, imagina, a gente tinha lá 150 mil vidas na plataforma, passamos para 5 milhões de vidas. Então, assim, não é só a tecnologia, não é só o servidor, né? É pessoas suportando esses pacientes, os médicos, volume de médicos para atender, toda essa operação, esse processo. Então, a gente teve um desafio muito grande do crescimento, que é colocar pessoas rapidamente, tudo remoto, né? Todas as pessoas estavam remotas. Então, como é que você explica, né? Como é que você cria o onboard dessas pessoas para receber essas pessoas e entender o que é o produto e o que elas devem fazer quando sentarem, né, na Conexa. Então, isso foi muito desafiador. Então, a gente teve que digitalizar nossos treinamentos, digitalizar a nossa cultura, né, o que a gente, como cultura, na companhia faz. Então, foi um processo muito desafiador, mas a gente sempre olhava assim, o que a gente faz aqui para melhorar o atendimento do paciente? Quais são os indicadores que a gente vai olhar? Eu não vou conseguir olhar 1000 indicadores, eu vou olhar 5. É NPS, é número de atendimentos e como é que eu faço para crescer isso e apoiar. Então, todas as nossas decisões foram baseadas em poucos indicadores que a gente chama na companhia, que são os sinais vitais, né, da empresa. E foi assim que a gente conseguiu mudar um pouco o projeto, assim, a jornada da Conexa. Como que é seu dia a dia, né? Pensa, vocês têm, né, esse
demanda de crescer a infraestrutura, talento, recrutar médico, imagino, parte comercial, de captar cliente, rodada de financiamento. Como que é seu dia a dia? É difícil essa jornada porque você tem que ter pessoas fazendo um pouco, colocando as pessoas certas. Então, o meu grande desafio no início foi trazer gente muito boa, né, para a gente conseguir ganhar a escala. Então, trouxe gente boa para ficar como head dos negócios. Hoje a gente tem 4 verticais. Então, recrutar bem as pessoas e colocar elas nas posições, né? Primeiro você consegue as pessoas, depois você posiciona ela. Então, hoje eu tenho muito papel com o time, olhar o time, entender o time, conseguir mostrar um pouco da visão da Conexa e trazer a cultura. O segundo ponto é do fundraising. Hoje eu tenho 20%, eu faço fundraising junto com o Fernando, que é meu sócio. Ele fica mais focado no fundraising e eu fico muito no produto e nas unidades de negócio. Então, entendendo assim, o que a gente, como companhia, deveria fornecer de produtos novos para que a gente consiga atingir aquele objetivo, aquele propósito que é realmente dar acesso à saúde. Então, a minha rotina é produto, olhar as unidades de negócio e fundraising, né? Incrível, né? O talento, a gente, pré-pandemia, né, essa questão de talento digital era um ponto de dor, não só para startup e talvez menos, né, mas para a empresa que está, né, empresa grande que está se digitalizando, né, muita concorrência para talento, né? E, obviamente, a pandemia muda o cenário um pouquinho, né? Para vocês, como tem sido essa questão de talento? Então, o talento, assim, a gente criou um processo de retenção e de atração de talento bem interessante, porque, primeiro, que tem um propósito muito bem declarado na companhia, todo mundo acredita. Eu, como médico, eu não teria saído da minha formação assistencial, né, para fazer isso. Eu acredito muito. Então, já começa pelos fundadores, né? Todos acreditam muito no propósito que a gente tem. Então, fica mais fácil, as pessoas se movimentam muito mais por propósito. De novo, todo mundo quer participar um pouco dessa disrupção, desse novo mercado que está sendo criado. Já teve esse mercado no transporte, na hotelaria, e as pessoas que participaram, quanto que elas aprenderam. Então, a gente vê que muita gente vem para a companhia para aprender mesmo, se desenvolver. E é um pouco que eu falo com o time. Falei, ó, se vocês não estiverem se desenvolvendo aqui, tem alguma coisa errada. A gente tem que oferecer ferramentas para o desenvolvimento de vocês. Esse é o maior ativo, mais do que salário, remuneração, que a gente pode oferecer. Incrível, né? Legal, eu gostei muito de, né, saber um pouquinho, né, de sua jornada, né? Agora, se a gente pensa no setor, né, como tudo, né, tem muita, né, placas tectônicas mudando, né? Qual que é a sua visão do setor daqui a 5, 10 anos? Como que você acha que vai mudar? Bom, o setor, acho que a pandemia provocou, né, uma mudança que não tem como voltar atrás, sem dúvida. E o que eu imagino que o setor cada vez mais ele vai se conectar. A gente já vê iniciativas de conexões, ainda tímidas, mas a pandemia provocou diversas mudanças. Então, você vê o hospital querendo tecnologia, o hospital sempre foi muito conservador. Ele usava um sistema de prontuário, mas sempre focou muito em processos, operação, qualidade médica e pouca escala e tecnologia. Então, a gente está vendo todo mundo se movimentando. Então, esse primeiro passo muito importante. Agora, o que a gente vai ver são as conexões, é claro, de forma muito cuidadosa, porque a gente tem a LGPD, a gente tem aquela questão do acesso ao dado. Então, o que a gente imagina daqui a 10 anos, diversos players de saúde conectando e centrando no paciente. Então, menos para o quanto que eles vão remunerar em relação a fee for service e mais pensando no que eles conseguem agregar de valor, porque o mercado é muito competitivo. Então, não adianta fazer mais do mesmo. As pessoas viram já, os players já viram que eles precisam fazer uma medicina baseada em valor e trazer isso para você. Então, o que eu vejo é essa conexão centrada no paciente. Fala um pouquinho mais, né, dessa questão de medicina centrada em valor e fee for service, né? Isso é sempre grande debate na indústria, né? Então, conta para a gente um pouquinho como vocês estão se adaptando para esse modelo. Perfeito. Não é fácil, porque você mudar um modelo já criado, com incentivos já realizados há mais de 30, 40, 50 anos, é muito difícil.
Então, esse momento é o momento de você começar já com outra proposta de valor. Então, a gente já sempre começou medicina baseada em valor, performance, indicadores que conseguem mostrar o benefício que a gente está trazendo para o paciente. Então, a gente já entra no modelo de pagamento, sempre tentando fazer modelo per capita, menos modelo por atendimento, mas é claro que o mercado ainda não está pronto, nem aqui nem lá fora. Os Estados Unidos não fala de value based há muito tempo, mas você vê pouquíssimos cases. E quando você vê cases nichados. É um case na oncologia, mas case aberto, amplo, é difícil. E a gente vê que a telemedicina ela pode prover isso, porque ela já captura o primeiro ponto, que é o paciente, a jornada dele inicia ali. E aí ele consegue fazer um tracking do que o paciente vai consumir. E com isso você consegue falar, olha, esse prestador aqui de serviço, ele está focado no paciente. Esse aqui não, esse aqui está focado no fee for service, na monetização que ele vai ter. Então, essa pandemia, se for pensar, o fee for service foi péssimo para as pessoas. Então, os hospitais pararam de receber paciente, tiveram que demitir funcionários, porque não tinham como prover. Então, é ruim para todo mundo. Então, a gente cada vez mais vai ver o foco no paciente. Então, vários laboratórios, hospitais já estão olhando isso e agora eu entendo que a gente tem um gatilho maior para a gente conseguir, de fato, a medicina baseada em valor. Muito legal. Denise, eu acho que seria interessante, né, ouvir umas perguntas da audiência. Já tem um monte de pergunta aqui. Obrigada, Guilherme, Tracy. Vamos tocar aqui algumas perguntinhas. Para o Guilherme, a pandemia forçou todos a testar alternativas digitais, como telemedicina. Até que ponto a telemedicina vai permanecer após a pandemia? O que é necessário para aumentar a aderência dos consumidores e empresas no longo prazo? Pergunta legal. Legal. A gente imagina que após pandemia, sem dúvida nenhuma, a gente vai aumentar a adesão, porque primeiro você provoca um gatilho para essa curva de crescimento, que a gente já fez. Agora a gente vai começar a aplicar a telemedicina em outros cenários. O cenário hoje da telemedicina foi muito focado em coronavírus, casos agudos, mas as pessoas descobriram que agora elas podem aplicar em deficiências que a gente tem há muito tempo. Os pacientes que têm lá diabetes, insuficiência cardíaca, crônicos em geral, quantos contatos de saúde eles têm hoje? E quanto eles vão ter com telemedicina para conseguir realmente não só direcioná-los, mas engajá-los, porque saúde é engajamento. A gente não tem como achar que saúde faz uma receita e está tudo bem, depende do comportamento. Então, o paciente ele tem que mudar o comportamento e a gente precisa das pessoas entrando na vida, tecnologia entrando, profissionais entrando para conseguir mudar um pouco o comportamento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver um crescimento. É claro que não é um crescimento que a gente viu na pandemia. Daqui em diante, no pós-pandemia, o crescimento ele vai diminuir, né? E depois, se tiverem outros eventos, gatilhos, que a gente vai, como players de saúde, tentar promover, aí a gente vê novos crescimentos mais exponenciais. Então, a gente vê aquela curva, né, o crescimento exponencial, atingindo mais um platô e um crescimento tímido, mas sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir fazer novos pulos de crescimento. Então, para a gente é muito claro que mercado não falta, problemas de saúde não faltam para a gente conseguir resolver por telemedicina. Outra perguntinha aqui, Guilherme. Qual é o perfil do médico que tem mais dificuldade de atender por telemedicina e mais facilidade? Perfeito. A gente até, no primeiro momento, entendia assim, que era muito por idade, né? Mas isso não se comporta dessa forma, não. A gente vê que o médico mais experiente, eventualmente por tecnologia, ele pode ter alguma barreira, mas ele, quando ele faz, ele é muito mais resolutivo do que o médico mais jovem. Então, por mais que às vezes tenha aquela barreira tecnológica, ele já está hoje... Você pensar assim, quantos médicos hoje utilizam o WhatsApp? Assim, todos os médicos, de alguma forma, mais de 90% já trocaram mensagem por WhatsApp com o seu paciente. Então, a barreira tecnológica é um problema menor. A experiência do médico, ela conta muito para a telemedicina, porque a telemedicina, ela provê o acesso à informação digital, né? Então, o paciente informa, é a anamnese que a gente chama, mas se o médico não tem experiência em coletar essa informação,
ele pode errar. Então, você pega um médico recém-formado, ele eventualmente ele não teve ainda experiência de coleta dessa informação. Um médico mais experiente, ele consegue, com informações, capturar informações mais precisas para direcionar o paciente. Então, o que a gente percebe é que a resolutividade do médico mais experiente é maior no médico mais experiente do que o médico mais novo. E o paciente, desculpe, agora eu estou fazendo de plateia, né? E o paciente também, como que a reação do paciente, dependendo do médico que está tratando? Assim, menos pela idade do médico e mais pelo acolhimento. É o acolhimento que importa, é o olho no olho, na tela, você querendo saber o que o paciente tem. Porque, infelizmente, a saúde a gente já vê. Muitos médicos, assim, não vou generalizar de forma alguma, mas tem médicos que passaram a ser um processo operacional. Atende o paciente, tem que fazer receita, tem que atender outro, às vezes não consegue nem tocar no paciente, nem olhar. Então, quando você está diante da câmera, que você só tem o quê? Como escutar, o paciente se acolhe. Então, essa experiência do acolhimento tem sido incrível e é onde os pacientes mais declaram qualidade no nosso atendimento. Incrível. Eu também fico com uma curiosidade com relação tem algumas especialidades que dá para fazer por telemedicina e outras não, imagino. Mas uma coisa que, de repente, dá para fazer uma mescla. Uma primeira consulta você faz presencial, que você está com uma enfermidade, com uma não sei, um dedo quebrado, não sei, uma coisa assim. E o retorno pode ser por telemedicina. 100% dos retornos podem ser por telemedicina. Não vou dizer 100% para não generalizar, mas isso já é feito, tá? Hoje o médico atende o paciente, e aí, obviamente, depende muito da classe social, do poder aquisitivo, e tem os médicos que vão acompanhar esse paciente por muito tempo no WhatsApp. E aí, daqui a 2 meses, 3 meses, terão novas consultas. Pensa em procedimentos cirúrgicos. O paciente fez uma cirurgia de joelho. Está com um ponto lá para ver se está inflamado ou não. Ele precisa ir no médico, ele pode tirar uma foto e mostrar, olha, isso aqui já tem sinal de infecção, vem para cá que a gente precisa avaliar. Olha, está limpinha a cicatriz, pode seguir em frente, continua fazendo o que você... Você não precisa tirar o paciente de lá, né, de casa para isso. Então, isso já está sendo feito, só que está sendo feito de forma meio informal e sem cuidado, porque você fazer isso tudo por um aplicativo de mensageria não é o ideal, porque você não consegue traquear essa informação depois. Ela tem que estar registrada, né, porque você fez um atendimento, mesmo que tenha sido um chat, né, mas você fez uma avaliação e você direcionou o paciente. Então, sem dúvida nenhuma, várias, até as cirúrgicas que a gente chama, tem uma boa utilização no pós-consulta, né, no retorno, e eventualmente até no direcionamento da primeira avaliação. Chegou o paciente e falou, olha, eu estou com uma dor no ombro, eu estou achando que é ortopedia. Ele chega para o ortopedista e perguntou, mas piora quando você faz isso aqui? Não, não piora. Mobilidade piora? Não, não piora. Mas quando eu ando, caminho, dói. Pode ser infarto. Não tem que ir no ortopedista, tem que ir no cardiologista, né, ou no clínico geral. Então, essa captura de pequenas informações já são suficientes para direcionar ele melhor para o melhor atendimento. Olha que curioso, gente, muito interessante. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Guilherme, você comentou da missão da Conexa de democratizar a saúde. Você pode nos contar mais sobre como o propósito impacta suas decisões de negócios? Isso é muito interessante, porque a gente, como telemedicina é muito novo, e assim, o mercado é muito azul, para você desfocar é fácil, né? Então, eu faço isso, faço aquilo, você tem 1 milhão de cenários. E todos os cenários que a gente olha, a gente fala, a gente vai conseguir realmente prover um cuidado maior para esse paciente? Se sim, ela entra na nossa curva de priorização. É claro que tem várias, mas a gente já entra... Então, todas as nossas decisões são pautadas nisso. Então, processos mesmo que feitos... que já são antigos no mercado, a gente não aplica, porque se esse processo prejudicar o acesso e prejudicar a qualidade do atendimento do paciente, a gente não vai fazer. Não é porque um hospital faz isso, um plano de saúde faz aquilo, que a gente vai promover. Primeiro tem que ver se está alinhado com o atendimento ao paciente e a promoção da democratização. Agora que eu vi que tem uma pergunta similar àquela minha que eu fiz para você, então agora eu vou passar para outra. Você pode nos contar mais sobre quais são os desafios de ser uma startup em saúde, como um setor bastante complexo e regulado? Sim, é muito difícil. O setor de saúde é muito conservador. Então, tudo que você traz de inovação
sempre a gente tem que fazer a barreira do problema, né? Então a gente tem que... mas o dado, o acesso ao dado, vários pontos de problema são primeiro, eles vêm antes da solução. Então a gente tem que desmistificar um pouco os problemas e falar, olha, tudo bem, a gente tem uma probabilidade de X% de ter esse problema, mas temos 95% de qualidade, de dar um atendimento de maior qualidade. Então essa dificuldade até dos players de saúde de entender, ela traz uma dificuldade em crescimento. Então, por isso que a pandemia ela foi muito importante, porque ela meio que mostrou, ela desmistificou isso, olha, telemedicina não pode fazer porque você pode prejudicar o paciente. Pô, quantas vidas foram salvas por telemedicina? Não estou falando nem da Connex, o médico que usou o WhatsApp, que ligou para o paciente para entender como ele estava e para o paciente não precisar ir para o hospital com risco de contaminação. Então, é muito difícil, mas o que a gente costuma fazer é sempre ter ética nesse setor, mostrar as fragilidades e se endereçar a esses problemas, porque saúde também não é uma brincadeira, a vida das pessoas estão em risco. Então, a gente sempre traz essa questão da medicina como deveria ser feita para a gente romper um pouco esses potenciais problemas que eventualmente surgem no momento de inovação. Os seus primeiros produtos foram em B2B e agora estão diversificando. O necessário para ser bem-sucedido em telemedicina B2B é diferente do que é necessário em B2C? Sim, é diferente, porque você tem outros aspectos envolvidos. No B2B, a saúde do paciente importa muito, mas você tem que estar em composição também com os interesses dos payers, né? Então, quem está pagando, você precisa também prover um serviço para eles. No B2C, é só o foco no paciente, no que interessa para ele. Então, apesar de a experiência do usuário ser muito parecida, você tem que endereçar outros pontos também no B2B. Só que no final, a tecnologia e o serviço de saúde, ele é muito semelhante, né? Então, é diferente. Então, tem players que só fazem B2C, tem players que só fazem B2B. A gente entendeu que como esse mercado ele é um mercado muito amplo e que vai ter espaço para duas composições, a gente quis entrar com verticais diferentes, então a gente tem times diferentes para cada um desses segmentos. No B2C, vocês estão tendo o mesmo nível de recorrência? Porque, né, ouvindo você, né, a estratégia, eu preciso atender o paciente fim a fim, né? Aí no B2C acaba conseguindo ter esse fim a fim? Então, a gente agora o produto, né, ele tem que mudar um pouco para o B2C. Porque, assim, na empresa a gente oferece atenção primária, muita atenção primária. No B2C, por exemplo, o paciente ele quer o especialista. Então, muda um pouco a trajetória. Então, você tem que tentar convencê-lo que a atenção primária é importante também. Mas a gente está aumentando a nossa recorrência. A gente ainda não chegou na recorrência que a gente tem no B2B, mas acho que é uma questão de focar no usuário que a gente vai conseguir. Vou fazer uma perguntinha derradeira aqui rapidinho para a gente, já estamos quase acabando o nosso tempo. Onde você diria que estamos sendo excessivamente otimistas em relação à telemedicina? Bom, que ela vai resolver tudo. Esse otimismo, acho que assim, ela não resolve tudo, e acho que isso é legal, isso é importante, essa pergunta é interessante fazer, porque aqui o nosso papel não é falar, não, acaba o hospital, tira tudo, faz só a telemedicina. Não, o nosso papel é conectar a jornada desse paciente. Vai continuar precisando de hospital, vai continuar precisando de plano de saúde, de todos os provedores de saúde. E a gente quer que a telemedicina ela permeie essa jornada, e enderece e conecte toda essa jornada do paciente. Então, sem dúvida nenhuma, quem fala que a telemedicina vai resolver todos os problemas, acho que a gente está sendo muito otimista. Ela vai ajudar a esse ecossistema se conectar. Super obrigada. E que assunto interessante, né? Porque acaba atingindo todo mundo. Então, brigadão, viu, pela sua presença aqui. Prazer. Obrigado por ter me chamado. Obrigada. Tracy, obrigada também por você estar aqui com a gente hoje. E a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua presença, por passar os últimos 45 minutos aqui com a gente. A próxima sessão vai ser no dia 2 de outubro, às 8h30 da manhã também. Vai ser B2B Agility, Giants Can Dance. Essa vai ser uma sessão em inglês, uma entrevista com Ian Kavanagh, que é vice-presidente sênior de transformação da British Petroleum.
Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá vocês também podem assistir aos episódios anteriores e segunda-feira esse episódio de hoje vai estar disponível para vocês também lá. E quem gosta de podcast, gosta de acompanhar as coisas por áudio, essa sessão também vai estar disponível no Spotify. Até a próxima, muito obrigada e bom fim de semana. Tchau, tchau.